Olá, bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, com vocês aqui no canal Rema em Pauta, levando uma palavra viva ao seu coração. Queridos, estamos falando sobre desfrutar a presença de Deus. Puxa, já falei tanto sobre isso, né? Mas, em primeiro lugar, desfrutar a presença de Deus é um direito de sua criação. É um direito do filho. É um direito do filho de Deus. Você é filho de Deus. Então você pode desfrutá-lo. Como é desfrutar Deus? Uma vez que, amados irmãos, o pensamento humano vê Deus tão longe, vê Deus parece que um pensamento, vê Deus uma coisa difícil. Se eu te falar uma coisa, Deus é fácil. Deus não é difícil. Difícil é o homem. O homem é difícil. O homem não era difícil, ele ficou difícil depois do pecado. O pecado comprometeu o homem totalmente, deixou ele difícil. Hoje é uma batalha. A Bíblia diz até que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a Bíblia diz também que Deus trabalha dia e noite por aqueles que são dele. Então você imagine a batalha de Deus por causa da dificuldade do homem, por causa do homem ser difícil, do homem ser complicado, né? O trabalho de Deus é muito grande, com a finalidade de levantar o homem, de dar ao homem, irmãos, a visão clara da presença manifesta de Deus. Então eu queria levar você ao entendimento nesse momento. Eu estou no capítulo 20 de João, já falei um pouco sobre a ressurreição, já falei um pouco sobre o encontro de Maria Madalena com Jesus, com aqueles dois anjos, o qual ela confundiu Jesus com o jardineiro, né? E agora, queridos, acontece o seguinte: a Maria ouviu uma palavra de Jesus, e a palavra era essa: vá e diga aos meus irmãos que eu vou estar com eles. Deus, ele dá sempre uma esperança. Jesus tem sempre uma porta de esperança, e a porta de esperança tem que ser transmitida. E eu quero transmitir a você essa porta de esperança. Não importa a situação que você vive, não importa o que esteja acontecendo com você, existe uma porta de esperança. Existe um Deus disponível, pronto, entregue totalmente a você. A palavra, o profeta já disse: eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa vos abençoar. Pelo contrário, eu creio que as mãos do Senhor estão estendidas. Então, queridos, essa porta de esperança eu estou transmitindo a você. Você pode receber um poder glorioso e ter um relacionamento glorioso com o Senhor. E ter essa presença gloriosa do Senhor na sua vida. Você pode entender no seu espírito o quanto Deus é bom e o quanto Deus é maravilhoso. E aqui então no capítulo 20, a partir do versículo 19, a Bíblia diz que já estava caindo a tarde daquele primeiro dia da semana. E os discípulos estavam reunidos, as portas trancadas por medo dos judeus. Então vamos lá, então já tinha acontecido a ressurreição, Jesus já tinha aparecido a Maria Madalena, né? Já era tarde do primeiro dia da semana, então era um domingo bem à tarde. E agora a noite está chegando e os discípulos então começam a ter medo. É verdade, não é que quando a noite começa a chegar, o medo começa a chegar junto? A noite aqui, para nós hoje, pode representar um problema chegando, uma situação, uma coisa difícil chegando, né? E os discípulos começaram a ficar com medo. E sabe o que eles fizeram? Se trancaram dentro de uma casa. Eles estavam com medo que o povo, irmãos, os tomasse, os raptasse, fizesse alguma coisa. Eles estavam com medo ainda que o povo podia dizer: se viu, vocês furtaram o corpo, e agora diz que ele ressuscitou, né? Enfim, o medo levou eles para uma casa de porta trancada. Você sabia que o medo nos afasta do relacionamento? Você sabia que o medo nos leva à depressão, a se fechar?
Quantos estão fechados dentro de si e não abrem o coração para nada? Quantos estão sofrendo com uma fechadura, com uma tranca muito grande em alguma área da sua vida? Quando nós nos fechamos, é porque o nosso relacionamento não está tão bom. É preciso se relacionar com Deus. Deus vai se revelar na relação. E agora os discípulos estão trancados e Jesus está ressuscitado. Mas ele já tinha falado para eles. Ele falou para Maria, diga para eles que eu vou encontrar com eles. Ele já tinha visto, Pedro já tinha ciência de que ele estava ressuscitado. E Pedro já sabia que ele ia voltar. O lenço dobrado significava que Jesus ia voltar logo ali, logo ele ia encontrar com eles. Também significava que ele vai voltar buscar a igreja, claro. Mas vamos entender literalmente, né? E agora, irmãos, eles estão com medo. Você percebe que mesmo tendo fé, o medo nos ataca? Você percebe que mesmo sendo cristãos, mesmo sendo pessoas conhecedoras da palavra, o medo nos ataca? Quantas vezes o medo tem te atacado? Quantas vezes você tem chorado na sua vida, no seu ministério, no seu dia a dia, com medo do que pode acontecer, do que vai acontecer? Existem pessoas chorando com medo já, irmãos, da situação mundial, da nova ordem mundial, certo? Dessa voz que soa aí, vai dar aí o apagão, né? Vai acabar tudo, vai acabar a internet, vai acabar tudo. E as pessoas estão com medo. Quantas pessoas estão com medo do arrebatamento da igreja? Quantas pessoas estão com medo, com medo, com medo? Deixa eu falar uma coisa para você. A hora que você afinar sua relação com Jesus, vai acabar o medo. Quantas pessoas estão com medo do governo do seu país? Com medo da situação que vai vir. Será que tal governo vai ganhar, não vai, outro? Como é que vai ser? Gente, vamos nos relacionar, vamos afinar o nosso relacionamento e vamos começar a desfrutar do nosso Senhor. Que se você aprender a desfrutar do seu Senhor, essas coisas, essas vozes, política, social, econômica, religiosa, né? Essas vozes, até mesmo do sistema cristão evangélico, que tem uma voz, né? Não vai te afetar. Porque você está em relação, você tem relação com o Senhor. Você tem comunhão plena. O pai te colocou no colo e o pai fala com você. E o filho fala com o pai com o filho. Então acabou o medo. Agora os discípulos estão com medo dentro de uma casa, portas trancadas. Agora o que me deixa maravilhado, irmãos, na continuação do texto, é que diz que Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou as mãos e o seu lado. Então, eles estão com a porta trancada. Jesus entra. Qual é a revelação, a primeira revelação que o Senhor dá a eles? Olha o que diz a palavra. Então, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Primeira revelação que o Senhor dá é a revelação da paz. Que revelação é essa? O que representa a paz falada por Jesus? Representa assim, ei, o governo chegou. Paz é governo, é arbitragem. Então paz, né, é o governo que deve governar a nossa relação. A paz deve governar a nossa relação. Se você se relaciona com Deus, se você desfruta de Deus, você terá paz. Eles estavam sem paz, porque eles não estavam se relacionando com Jesus ressurreto. Eles ainda estavam vivendo a relação de Jesus antes da morte. Mas havia uma promessa. E eles entenderam bem essa promessa. Então eles estavam vivendo, amados irmãos, agora o medo, porque não estava com Jesus. Não tinha uma relação com Jesus. Então o medo, muitas vezes na nossa vida hoje, é porque nossa relação com Jesus não está bem. Nós não estamos conseguindo desfrutar dessa relação. Ou essa relação tanto abusiva. Ou essa relação, irmãos, tem um interesse, né? Porque existem muitos que se relacionam com Deus por interesse naquilo que Deus pode dar, não por aquilo que Deus é. E aqui diz que eles estavam com a porta trancada.
Deixa eu falar uma coisa para você, uma palavra específica. Se você tiver com algum tipo de porta trancada na sua vida, em relação à comunhão, em relação ao perdão, em relação a tudo envolto na vida de Deus, nesta manhã, o Senhor quer te libertar. Ele está dizendo: paz seja com você. Ele está transmitindo paz para você. A paz dele, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. A partir desse lugar, dessa comunhão, dessa relação, essa paz guardará o seu coração, diz a Bíblia. Então, se a paz de Deus estiver em mim, ela vai guardar o meu coração. No meio da luta, da prova, do choro, da tristeza, eu vou dar glória ao nome do Senhor. Então, a primeira palavra dele foi: paz seja com vocês. A segunda palavra já não foi a segunda palavra é uma demonstração. O que ele fez? Ele mostrou o seu lado. Diz aqui, ó, ele mostrou as mãos e o lado. Por que ele mostrou as mãos? Ele queria provar que era Jesus mesmo. Se ele mostrasse as mãos, ele ia ver o sinal do cravo que eles tinham visto lá na cruz. O lado, eles iam ver o furo da lança do soldado romano que furou o lado do Senhor. Ele estava fazendo uma demonstração poderosa. Quando ele mostrou as mãos, irmãos, ele disse: olha, eu sou Jesus que morri para dar vida. Quando ele mostrou o lado, ele disse: olha, eu sou Jesus que através desse lado furado, eu estou constituindo a minha noiva. E vocês são a minha noiva. A partir de agora eu vou me revelar a vocês. É tremendo, não é? Eu vou continuar na próxima reflexão esse assunto, mas agora eu quero orar. Pai, obrigado por essa manhã, por esse dia. Que o Senhor abençoe os meus irmãos de forma tremenda. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã.